Olá, pessoal, bem-vindos ao Ele Pode Tudo. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. É o pastor Silas Neto, diretamente da Lagoinha, Nova York. Olha, e hoje ele vai compartilhar com vocês aí de casa testemunho e experiência, como que foi a caminhada, a jornada dele com Cristo. Então fica aí até o final que você vai ver que entrevista linda que é. E eu sou suspeita em falar porque ele foi meu professor de aula no Carisma, né? Então, quanto eu aprendi, quão minha vida foi transformada através de chaves que ele soltou lá na aula e eu fui pegando todas Glória para a mim, né? Deus. Pastor, seja muito bem-vindo ao Ele Pode Tudo. Glória a Deus, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui ministrando a palavra de Deus, Amém. testemunhando de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso, né? Que o Senhor possa Amém. usar a gente para poder comunicar com cada uma das pessoas que vão estar aí, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, eu gostaria que você começasse contando um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, como que foi essa sua jornada com Cristo? Onde começou? Você veio de um lar cristão? Bom, eu sempre gosto de contar literalmente as realidades que os meus pais viveram, que eu tenho certeza que isso me impulsionou muito para tudo aquilo que hoje a gente tem vivido como família, enfim. Sim. Meus pais, meu pai ele foi para Jocum, ele fez a Jocum Jovens com uma Missão, também muito conhecida no Brasil, que é um projeto americano, mas que há anos atrás foi para o Brasil. Meu pai fez a Jocum, conheceu a minha mãe lá em Curitiba, eles casaram e com isso foram consagrados a pastores também muito cedo e foram mandados para o campo missionário. Eles assumiram uma igreja em Uau. Barra do Garças, no Mato Grosso, que foi onde eu nasci. Né? Olha. E nisso a gente voltou. Eles voltaram quando eu tinha 1 mês de idade, então eu falo que eu sou curitibano, mas na verdade eu nasci no Mato Grosso, né? É meio a meio É mais ou ali. menos, é mais ou Sim. menos. Mas e depois que isso aconteceu, a gente começou a viver essa realidade, né? E eu fui crescendo nessa realidade de igreja, ministério infantil, e comecei a servir. Minha mãe, ela também é músico, né? Então ela serve como no Ministério de Música, sempre serviu meu pai também como baterista. Uau. Então isso me influenciou Agora eu bastante. sei de onde vêm os seus dons Isso me também. influenciou bastante, né? Para que eu pudesse Sim. ter esse interesse por poder servir. Eu sempre estava com a minha mãe nos ensaios, enfim. Então isso foi crescendo dentro de mim, essa Com vontade. quantos anos você estava nessa época? Qual a idade? Cara, eu lembro que eu comecei a servir na igreja. A primeira vez que eu servi na igreja, eu tinha 10 anos de idade tocando trompete. Uau! Foi meu primeiro instrumento. Foi meu primeiro instrumento. E sua trompete. mãe? Agora você me pegou. Eu lembro que minha mãe, ela se converteu na adolescência dela. Não, qual instrumento que ela Sim, a tocava? minha Ela mãe... cantava? não, ela canta, toca piano. Meu pai era baterista. Era Tudo banda um pouco, completa, tudo banda um pouco. completa. Uma igreja, praticamente. A banda era completa. A gente sempre fala, né? Pastor que vai fazer... normalmente, os pastores que vão fazer implantação de igreja, né? Começar a igreja do Sim. zero. Com certeza ele toca algum instrumento, que no começo tem que tocar, Tem que tem que tocar. cantar. Coloca a família, tem que o pregar, filho. bota o filho e vambora, vamos pra cima. Então, É foi isso. muito essa realidade que a gente viveu, sabe? Uau, que bênção. E nisso, Neto, você já foi gerando ali, Deus já foi gerando em você um desejo, uma sede. Com quantos anos você estava quando você começou a entender o seu chamado? O que que Deus tinha para você? Porque tem uma trajetória até chegar onde você Yes. chegou, né? Eu acho que isso é muito legal, né? E a palavra fala sobre a gente ensinar a criança no caminho, né? Fala sobre uma jornada constante que você precisa mesmo, tá mostrando, ó, é aqui que vai, né? Por isso que eu acho muito interessante, a gente vive numa era digital e eu acho muito legal tudo isso, o iPad, iPhone, enfim, mas eu sou muito de usar a Bíblia de papel, porque uma Uau. vez eu vi algo que me pegou demais, eu falei assim, cara, você precisa mostrar para os seus filhos que você não está no iPad. Você precisa mostrar para os seus filhos que você acorda de manhã cedo. Por mais que você esteja lendo a Bíblia, seja intencional. Leia a Bíblia numa Bíblia de papel. Para os seus filhos verem que, não, meu pai está ali, ó, lendo a Bíblia. Meu pai está ali buscando. E isso foi uma referência para mim. Então, eu sempre vi essa realidade, né? Mas como você falou, é um processo. Então, a gente vai conhecendo, a gente vai vivendo, aí veio a adolescência, com outras experiências, com outras Sim. realidades, servindo, enfim. Mas eu acho que tudo começa, né? Eu lembro até hoje disso. Se perguntar assim, Neto, qual foi o dia, né, que você teve esse encontro, assim? Eu Que lembro virou a chave, né? mas eu lembro que eu era muito novo e eu tocava na fanfarra lá do Bagose, um colégio particular lá de Curitiba. E meu pai foi me buscar e depois disso a gente foi na comunhão Cristã Aba, que a gente era membros lá enquanto nós estávamos em Curitiba.
E eu lembro que teve um culto nesse prédio de transição que eles já tinham comprado, mas eles estavam num prédio chamado Marumbi Expo Center, que era um centro de exposições ali de Curitiba. Até hoje eu lembro disso de maneira muito clara. Ficou marcante. Ficou marcado, né? E porque, embora eu tenha nascido num lar, né, cristão, onde a gente tinha ali princípios da palavra, eu estava Uma sendo família bem ensinado, uma família, estruturada. né, que tinha a verdade da palavra, eu tive o meu encontro com Jesus naquele dia, que eu lembro até hoje que eu Uau. estava ouvindo uma mensagem, eu não estava num culto infantil, eu estava num culto normal, eu tinha 9 para 10 anos, e eu lembro que eu cheguei pro meu pai, nem sei se meu pai lembra disso, mas eu lembro disso claramente. Eu cheguei para ele e falei assim, eu quero ir lá na frente hoje. Eu levantei a mão, meu pai olhou e falou assim, você quer ir lá na frente? Eu falei assim... Antes do apelo ou na hora do Não, na hora apelo? do apelo. Na hora Na do hora do apelo. apelo. Ele falou assim, não, Sim. eu levantei a mão e falei assim, eu quero ir lá na frente. Aí meu pai falou assim, você quer ir lá na frente? Eu quero. É engraçado, né? E eu acho que isso é uma realidade. A gente precisa trazer ambientes, né? Expor os nossos filhos a ambientes onde a gente pode... Gerar desejo. E isso, trazer a também. palavra. Mas é claro que vai ter um momento onde Jesus, ele vai realmente... Eu tô falando porque eu vivi essa realidade, né? Onde Jesus realmente falou assim, cara, não, então é isso. E eu lembro, ver realidades constantes, igual a gente sempre fala, né? Com criação de filhos, a gente não tem filhos ainda. A gente viveu uma realidade esse ano, que acho que a gente vai testemunhar um pouco a respeito disso. Sim, claro. Né? Mas é algo que eu vi sempre os meus pais fazendo, né? Todas as noites, cara, vamos aqui, vamos orar, vamos ler junto a palavra, vamos entender. Então são realidades que eu sei que foram sementes que foram lançadas, e assim como a palavra fala, né? Ensina teu filho no caminho, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Ele vai saber a verdade, ele vai saber o caminho. Amém. Então, isso foi muito importante, né? Eu falo que eu sou muito grato aos meus pais por tudo aquilo que eu recebi para estar aqui hoje. Amém. E o quanto isso é importante, pastor, você, né, tirar um tempo de qualidade, estar com seu filho ou sua filha, ensinar ele o caminho que se deve andar, porque hoje o mundo, meu Deus do céu, são tantas coisas que acontecem, muitos jovens procurando outros caminhos ou ocupar a sua mente, né, com outras coisas. E você falou algo muito importante, que muitas vezes eu tenho filhos, a gente tenta educar, fala assim, não faz isso é errado, ou isso é certo, ou o caminho certo é esse. Mas a verdade é que eles olham muito o que a gente está fazendo, que é o exemplo da Bíblia, que você falou de estar lendo a Bíblia de papel, né? Yeah. Eu tenho uma filha que ela sempre vê as minhas atitudes, ou lendo a Bíblia, ela vê o pai dela também lendo a Bíblia de papel na mesa, então com certeza ela observa. Yes. Né? Então Yes. isso é muito importante, isso fez a diferença para você chegar onde você chegou hoje. E depois desse dia que você aceitou Jesus, você sabia o que estava fazendo? Porque, assim, quando eu aceitei Jesus, gente, eu não sabia o que estava fazendo, não. O pastor fez uma oração assim, quem quer aceitar Jesus? Eu pensei que era, tipo, amar, aceitar, não fui lá na frente. Yes. Você tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, você sabia o que você Não, estava fazendo? eu acho que nesse processo a gente vai entendendo, vai tendo revelação, né? De tudo aquilo que Deus vai falando pra gente. Eu lembro que de cara, assim, eu já queria ter essa realidade. Pai, mostra aqui pra mim agora, me mostra um pouco mais a respeito disso, né? Da palavra, o que ela fala. Mas eu lembro que muita coisa mudou, principalmente na adolescência, né? Quando você começa a ter essas realidades. E aí, na igreja, a gente sempre, né? Graças a Deus, a gente vive essa realidade de hoje, como igreja cristã, de viver a realidade do batismo. Sim. Né? Então, quando eu vi pessoas se batizando, eu falei assim, eu quero me batizar também. E aí, nesse momento, eu lembro que meu pai falou assim, bom, você sabe o que você está fazendo? E aí foi uma pergunta que eu falei assim, mais ou menos. Mais ou menos. Aí eu falei assim, não, o que de fato é isso? Então eu acho que cada momento, né, cada descoberta, cada realidade que a gente foi entrando, foi para realmente isso, sabe? Trazendo clareza. Cara, então agora vamos tomar um segundo passo. E agora, o que é o batismo? Então acho que esse princípio começa dentro de casa, é plantado, mas aí também vem um papel da igreja local, né? Da gente poder trazer clareza daquilo que a gente está fazendo. Por isso que a gente, como Lagoinha, a gente não batiza crianças, porque a gente entende a realidade. Cara, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A criança precisa decidir. O ser humano precisa entender a importância daquilo que está sendo feito. Então, e foi uma realidade que eu experimentei na Igreja da Paz. Né? E os meus pais chegando na adolescência, eu tive o privilégio do meu pai me batizar. Por isso que Oi, que foi coisa muito legal, linda! Imagina para o seu pai estar te batizando no dia, o quão emocionante isso foi. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E ter essa representação, porque muitas pessoas, infelizmente, não têm essa oportunidade, né? Você é filho único? Filho único. Uau! Que bênção! Filho único. E eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Eu lembro desse dia e foi bem legal porque a gente tinha um sítio da igreja, assim, né? A gente se reuniu e aquele monte de gente, assim, de bata branca, enfim. Aí eu lembro que meu pai, ele era como se fosse supervisor de GCs, assim, essas coisas que a gente tem aqui também na igreja, vive como
como pequeno grupo. E ele tinha uns liderados que ele foi batizando, eu fui ficando por último, né? Eu já tava ficando preocupado, assim, meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Aí chegou na hora, ele olhou pra mim, e aí? Eu falei assim, vamos Tá nessa. pronto? É isso. Eu falei assim, é isso. Aí eu lembro que ele pegou, ele falou assim, é com muito orgulho que eu quero fazer isso. E foi um momento muito legal, né? Porque Emocionante, foi muito né? emocionante, porque a gente entende essa realidade, né? Que o batismo fala do pai falando ao filho, né? Esse é meu filho Esse amado, é em meu quem eu tenho filho prazer. amado, Então, tipo sim. assim, também tem a representação do meu pai, né? Meu Celestial e o e o pai pai terreno terrestre, podendo sim. fazer isso, tipo assim, foi muito bacana pra mim. Muito Nossa, que legal. lindo, que testemunho lindo. Pastor, e desde então, desde aí, foi gerando mais sede, mais sede, mais sede. E quando que você descobriu o seu propósito, o seu chamado pastoral? É, Meu sonho profissional sempre foi ser músico performance, né? Ah, eu gostaria que você contasse um pouco esse Tá testemunho bom, que você vou contou na resumir, eu aula. vou Eu não resumir sei se pode bastante. abrir Não, um eu vou, pouquinho, claro, vou resumir mas é bastante aqui. lindo. Meu sonho profissional sempre foi ser músico performance, Uhum. né? E eu fui para a faculdade de música e comecei a focar realmente nisso para viver essa realidade. E eu lembro que teve uma época que eu cheguei na faculdade ainda, recebi um convite, eu comecei a fazer as coisas que eu poderia fazer para que eu desenvolvesse aquilo que eu tinha como alvo profissional. Aí Sim. eu falei assim, cara, eu vou atrás disso e tal. E nesse caminho, mesmo vivendo dentro da igreja, servindo dentro da igreja, vivendo toda essa realidade, eu fui tocar no mundo, né? Conhecendo a verdade, vendo essa realidade. Mas infelizmente eu precisava de algo que também, por exemplo, é uma realidade que a gente enfrenta hoje dentro das É igrejas, isso que eu ia né? falar. Talvez tudo isso que você passou foi Deus te preparando até para Yes. entender as ovelhas que passam pela mesma Cara, situação. muito, porque, tipo assim, hoje eu vejo pessoas que são músicos, né, profissionais, e muitos têm que tocar na noite. E eu chegava e falava assim, pastor, e eu falava, pastor, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso trabalhar, né? Eu não tô lá para poder estar na festa, para poder estar no Dançar. mundo, eu não tô fazendo isso, né? Eu tô trabalhando, mas assim, era muito difícil, enfim. Mas eu lembro que eu comecei, e nisso eu também comecei a desanimar um pouco de servir na igreja, porque, cara, eu tô me entregando e as pessoas Uhum. ainda estão me tratando assim, então eu Uhum. comecei a dar aquele espaço para trás. Mas eu lembro que o Senhor começou a abrir mesmo a minha mente para realidades e colocou esse sonho, né? Ele acendeu esse sonho de novo em mim, de poder vir para a América. Depois eu ter me apresentado e algumas realidades acontecerem em São Paulo, que para mim profissionalmente era o meu sonho, era o meu objetivo. Eu lembro de estar com tudo pronto e Deus falou assim: então, isso aí que você projetou é lindo e maravilhoso, mas não tem nada a ver com aquilo que eu tenho para você. E aí Uau! isso foi literalmente assim, me desmoronou E por era tipo inteiro. no meio da música, No né? meio da música Algo que você secular. Uhum. desejava, que você sonhava e você esperava muito aquilo acontecer. O dia que aconteceu, Deus falou com E aí ele você. falou assim, tipo assim, eu realmente ouvi tudo aquilo que eu tava, né, projetando e vivendo e acontecendo. E aí, quando eu vi a oportunidade de se tornar realidade tudo aquilo, eu lembro que Deus falou assim claramente comigo. E eu dou graças a Deus que foi nesse ponto. Porque Deus é um Deus tão bondoso, De gracioso, detalhes. né? E paciente, Uhum. porque Ele vai deixando. Ele vai trazendo, Ele vai falando. Mas tem um momento que a gente precisa decidir, né? E eu lembro que Ele falou assim, Neto, isso não tem nada a ver com o que eu tenho pra você. E eu lembro que Como que nesse... você aceitou e Ah, não, foi reagiu? terrível, né? A Nesse gente dia... quer saber, Não, né? nesse dia eu falei assim, Deus, é o seguinte, Não é daquela possível! revolta nossa, né? Eu falei assim, Deus, é o seguinte, É, esse aqui é o melhor que eu consigo fazer na força do meu braço. foi tão difícil chegar até Ah, aqui? não, eu Como falei assim, assim? não, tá maluco aí. Só que eu lembro de claramente, eu falei assim, se esse aqui é o melhor que eu posso fazer e não é a vontade do Senhor pra mim, então me fala qual que é a sua vontade. E aí Uau! a resposta de Deus pra mim foi É uma clara, oração perigosa, ao né? dizer assim, exatamente. Ele falou assim, larga tudo, que no caminho eu vou te mostrar. Meu Deus. Mas, Jesus, a voz foi tão forte, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira tão forte naquele dia que E eu falei assim, quer como? saber? Deus, se são os meus sonhos que o Senhor quer para que eu possa viver os teus, Aleluia, eu entrego. Jesus. Amém. E eu vejo quão isso foi importante nessa jornada, nessa caminhada. E nesse meio termo, eu lembro que meu pastor chegou para mim. Eu falei assim, Deus, eu vou viver o propósito, só que a gente tem um problema. A gente acha que a partir do momento que a gente vai viver o propósito, a gente vai ter todas as portas abertas, a gente vai ter tapete vermelho estendido no chão pra gente passar. E não foi bem assim que as coisas Não é bem aconteceram, assim. né? E aí Deus começa, então, forjar do coração, forjar do caráter. Do ego, porque você queria muito algo, era um sonho É, até então. e eu lembro que nesse meio termo eu tava conversando com o meu pastor e ele falou assim, Neto,
você sabe que o propósito de Deus para sua vida é você ser pastor. Eu falei assim, tá repreendido no nome de Jesus, pastor. Eu não. Eu falei assim, eu não, não, esse problema eu não quero, não. Aí eu lembro que ele falou assim, não tô brincando. Eu falei assim, eu também não, pastor. Ele falou assim, não, Neto, é sério, eu vejo isso em você, eu creio nesse chamado de Deus para sua vida. Só que eu não me enxergava, né? Até o dia que eu comecei a orar, Deus, que eu consiga me enxergar da maneira que o Senhor me enxerga. Todo mundo consegue ver, então mostra para mim. Mostra para mim aquilo que o Senhor tem para mim. Traz revelação daquilo que todo mundo tá vendo. Ah, você é isso, você é aquilo. Muitas vezes a gente não faz essa oração, né? A gente fica preso naquilo que a gente acha, na visão que a gente tem a respeito de nós mesmos, né? E a gente não se deixa ser trabalhado do Espírito Santo para falar assim, Deus, me faça enxergar exatamente aquilo que o Senhor me vê, da maneira qual o Senhor me vê, da maneira qual o Senhor me enxerga, para que eu possa ser, então, aquilo que o Senhor tem para mim. Quais os planos que Deus tem? Exato. E aí eu comecei a andar nessa realidade de caminhar para aquilo que o Senhor tinha para nós, e a palavra que foi dada foi carisma. Uau! E hoje eu vejo, assim, só pegando um gancho aqui rapidinho, pastor, hoje eu vejo a dor da maioria das pessoas qual é o meu propósito? Yes. O que eu nasci para fazer? O que Deus quer que eu faça? Qual que é o meu chamado? Né? Que foi mais ou menos o que você achou que era algo, você traçou uma rota, estava ali todo feliz. Quando chegou no seu objetivo, Deus falou, não é isso não. Yes. Então, antes que você que está nos assistindo perca muito tempo fazendo na sua força, no seu jeito, achando que é o melhor para você, é melhor perguntar para Deus, porque Ele já sabe, Ele que te fez. Então, Ele sabe o que é para você. Talvez você vai, né, encurtar um pouco ali o caminho e a trajetória, né, eu sempre falo que tem um problema da gente orar, né? E é por isso que às vezes a gente não ora. É porque às vezes as respostas que o Senhor vai trazer para nós não são as respostas a qual nós estávamos esperando, né? Então, assim, ore ao Senhor, mas disposto a ouvir aquilo que Ele tem para falar, né? Se for preciso mudar de rota, mude de rota. Se for preciso mudar de amizades, mude de amizade. Se for preciso mudar de país, mude de país. Mas cumpra exatamente aquilo que o Senhor tem para você, né? Aonde Ele tem, do jeito que Ele tem e quando, né? Eu acho que a gente tem esse slogan nosso de Lagoinha, que é uma verdade, né? A gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A gente crê num tempo certo, oportuno, kairós de Deus, né? Então, eu acho que é literalmente isso. Quando a gente entende essa realidade, assim, Deus, eu abro meu coração para que o Senhor possa fazer mesmo. Realidades sobrenaturais acontecem. E nem sempre abrir mão dos nossos sonhos é fácil assim, né? Não. É dolorido, requer sacrifício, renúncia, o ego e muito mais, e por aí vai, né? Quando Deus falou para você deixar tudo, você deixou imediatamente, só que nem todas as pessoas conseguem agir dessa forma, né, pastor? O que você pode aconselhar e dizer para as pessoas que ficam ali, ó, agarra, solta e pega, solta e não solta, solta e pega novamente? Esses dias eu pude ministrar em Atlanta uma mensagem, eu tive a honra de poder ministrar lá na igreja do pastor Leonardo Capuchin, lá na Lagoinha Atlanta. Foi maravilhosa a experiência de poder ministrar em outra cidade. E eu tenho um carinho muito grande por aquela cidade. E a gente estava lá e Deus me deu uma palavra chamada dependência completa, né? E aí tem alguns pontos da mensagem, não vou lembrar aqui quais são ao certo, mas eu lembro que a primeira realidade que eu falei que depender é confiar. Uau. Né? E decisões de obediência falam sobre você confiar, né? Você se lançar, você se jogar. Só que eu falei assim, só confia quem conhece. Então, na maioria das vezes, por que a gente não obedece? É porque não nos falta apenas confiança, mas nos falta intimidade. Se a gente não tem intimidade, a gente logo não confia. Se a gente não confia, logo a gente não obedece. Porque, eu não sei se Deus vai suprir, eu não sei se Deus vai abrir o caminho, eu não sei se Deus vai estar comigo no meio da luta, eu não sei se Deus vai estar comigo no meio do processo. Vem a dúvida. Então, assim, é uma primeira realidade, né? Se é uma direção, né? Uma dica, um despertar mesmo para você, cara. Gaste tempo se relacionando com Deus. A gente foi criado para isso, para ter relacionamento com Ele, né? Então, quanto mais você busca, mais você conhece. Quanto mais você conhece, com certeza, maior vai ser a chance de você poder obedecer. E eu tenho uma frase que eu lembro do pastor Sabá Liberal, que ele falava muito isso na minha adolescência, e eu nunca entendi até viver essa frase. Ele falava assim: aonde a tua fé não te leva, a tua obediência te leva. Uau! Então, tudo começa a partir da obediência. Né? O Filho obedeceu, Jesus obedeceu, e a obediência foi até a morte de cruz. Por isso que nós estamos aqui, né?
eu consigo ver isso em Jesus. Na maioria das vezes a gente se pergunta assim, mas por que que eu tô passando? Por que que eu tô passando? Por que que eu tô passando? Mas a gente tem que começar a perguntar pra quê? Né? E Jesus, ele entende esse processo, cara, lá no jardim. Ele fala assim, Deus, não é o porquê que eu tenho que fazer isso. Não, Jesus sabia exatamente por que que ele teria que fazer isso. Ele fala assim, Pai, a minha vontade é essa, mas se não for a tua vontade, afasta de mim esse cálice. Sim. Então, Jesus, ele teve que fazer essa oração, né? Jesus, a palavra fala para mim, para você em Hebreus, ele fala que o Filho foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Por que que nós não seríamos também aperfeiçoados por meio do sofrimento, por meio das realidades que a gente vive? E hoje nós vivemos em uma geração tão mimimi que reclama de tudo, que ora hoje e acha que é fast food, né? Orou hoje, Deus já vai responder amanhã. Não tem paciência, não quer ali depositar tempo com Deus, né? Para descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Tem um tempo de intimidade, porque o filho, ele só conhece a voz do pai quando ele tem intimidade. Se não tiver intimidade, o filho não vai conhecer. Eu tenho uma filha, quando ela chama, pode estar onde tiver, mas eu vou conhecer. Por quê? Porque tem intimidade, né? Então, hoje a geração acha que é tudo tão rápido, tudo tão... E não é bem assim que funciona. Aí eu gostaria que você contasse, a partir do momento, pastor, que você abriu mão e falou, ok, eu me rendo, então que seja feita a sua vontade. Como que começou a fluir? É uma realidade que todo mundo me pergunta muito, porque Foi rápido? Eu tenho 26 anos. Uau! Então, assim, todo mundo fala assim, nossa, como é que você se tornou pastor tão cedo? Tão jovem, sim. Eu acho que... Só que pra mim, quando eu via o processo, eu falava assim, nossa, como tá demorando. Mas é uma realidade que a gente precisa entender que o que nos prepara, literalmente, para viver a realidade é o processo. Então, quando nós pulamos o processo, quando nós deixamos de ser trabalhados por Deus, querendo, né, queimar etapas, em outras palavras, quando a gente tenta pular aquilo que Deus quer fazer a gente passar, a gente não fica pronto para viver aquilo que Deus quer entregar para nós. Então, assim, tudo começou foi... cara, qual foi o carisma? Então, primeira coisa, Deus tem um chamado para mim pastoral, no mínimo tem que saber da palavra, né? Como diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, ele vem falar no verso 4 ao verso 6, ele fala assim, tem um monte de gente, Timóteo, dentro da igreja, que tá querendo ser mestre e não sabe nem o que tá ensinando. Meu Deus. Essa já tinha naquela época, imagina hoje que a gente tem internet, então, Sim, né? Meu Deus. E eu lembro que eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu preciso fazer é me capacitar. Né? Se preparar. E aí, exatamente, um tempo de preparo. E aí, para você, Deus já te deu um chamado. Pastor, eu tenho um chamado. Irmão, então se prepara. Eu sempre falo isso. Aquilo que depende de Deus, Deus vai fazer. Aquilo que depende de você, você precisa fazer. Então, o que você precisa fazer? Deus te chamou para ser pastor, então vai se preparar. Deus te chamou para as nações, irmão, vai no mínimo aprender a falar inglês. Né? Não, pastor, eu vou e Deus vai me capacitar. Amém. Eu creio que Deus pode de amanhã, meu filho. Bum! Já tá falando inglês. Aleluia, Amém. glória a Deus. Receba Desce aqui também, Jesus. Aleluia. Amém. Né? Mim também. Mas, cara, o que depende da gente, a gente não pode colocar a responsabilidade em Deus. Tem que fazer a nossa parte. A gente né, tem que fazer a nossa parte. Eu falo muito Sim. isso na matéria que eu dou no Carisma, né? Que foi que eu ministrei, que foi crescimento espiritual, né? Sim. Aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer. Sim. Aquilo que depende de Deus já está feito. O impossível é por conta dele. Exatamente, exatamente. É Mas isso. foi nesse processo. Então, foi no Carisma, foi no seminário, comecei a receber, comecei a servir. Porque aí que tá a grande chave. A gente tem que servir. Sim. A gente foi chamado para servir, né? Jesus servia Exatamente. também, ele veio para servir. Jesus, ele fala, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Sim. Né? Então, quem quiser ser o maior, que seja aquele primeiro que serve. E aí, esse tempo de preparação durou quanto tempo? Até você entender, olha, agora realmente eu entendi. Deus pediu para eu abrir mão disso, agora ele tem isso para mim. Esse tempo demorou. Porque nem sempre as coisas são imediatas, né? Tem o tempo do vale, né? Sim. Eu acho que isso é legal, né? Porque, como você falou, a gente está numa Geração muito geração imediatista. muito né? imediatista. Então, se a gente não consegue esperar o miojo no micro-ondas, a gente não consegue esperar a pipoca terminar de estourar os 30 segundos ali da pipoca no micro-ondas. Geração fast food, Então, né? a gente, exato. Então, tá tudo muito rápido. E a gente, na verdade, acha que as coisas estão demorando quando o que Deus quer ensinar para nós, né? E eu falo muito sobre isso nessa matéria que eu falo do carisma, sobre filhos maduros. Um filho maduro, ele entende que existe um processo. Um filho maduro, ele entende que ele precisa ser aperfeiçoado. Um filho maduro, ele entende que não é no tempo dele. Não é um filho mimado. Deus não quer... Fazendo birra. Exato. Deus não quer filhos mimados. Deus quer filhos maduros. Deus não quer crianças. Jesus não vem buscar uma menina. Jesus vem buscar uma noiva. Essa noiva, ela precisa estar pronta e madura o suficiente para um casamento. Então, a gente precisa entender essa realidade, cara. E foi o que eu vivi para mim. Então, ali, eu lembro que a gente fazia o carisma, né? E a gente veio para cá para viver a realidade da América. Qual então, cidade que você fez a gente o foi para carisma? Atlanta. A gente foi para Orlando, Orlando. A gente foi para Orlando. Lagoinha, Eu ia Orlando. para Atlanta e Deus falou assim, não, vai para Orlando para viver dependência por completo. Porque a gente tinha famílias que poderiam receber a gente lá.
Sim. em Atlanta. E quando chegou, eu falei assim, pastor, eu tô indo. Aí eu falei assim, pode vir. Eu falei assim, então, mas Deus me mandou ir pra Orlando, né? Porque Deus literalmente falou assim, cara, não, né? Você não vai viver pelo Deus do seu pai, né? Dos seus pais. Você vai conhecer o Deus dos seus pais agora. Você não vai viver mais pela fé dos seus pais, você vai viver pela fé que você vai ter em suas mim. próprias Suas experiências próprias com Deus. experiências. Então, Uau. foi essa a realidade, né? Eu sempre falo isso, eu vi o maná literalmente cair do céu. Em momentos em difíceis, momentos dias de... difíceis. E pelo que você está contando, pastor, você não tem nenhuma dificuldade de Deus mudar a rota, fazer assim como Abraão, larga tudo, vai aqui, vai não. ali, Quem dera. mesmo sendo filho Não, único. a gente vai ficando Você mais falou, Deus maleável. falou e eu fui. Eu tô só ouvindo exatamente, aqui. Exatamente. Mas o que eu acredito? Eu acredito que quanto mais você conhece, você vai vivendo essa realidade, seu coração vai ficando mais ensinável. Uau. Né? Então, eu falo assim, realidades que hoje talvez eu demoraria pouco tempo para realmente obedecer e tomar a decisão, há meses atrás, há anos atrás, o neto precisaria, não, Deus, fala mais, traz mais prova, confirma, manda o profeta, Sim. fala lá, Deus, senão eu não vou me mover. Mas a partir do momento que você toma a decisão, você vive a realidade, Deus te volta para um outro ambiente. Bom, vamos viver o próximo nível, vamos entregar a outra parte agora. Aí você entrega, o você seu vive. Isaac. Exato. Então, foi muito isso, né? Então, a gente passou 2 anos em Orlando, vivendo essa realidade. Depois, mais 2 anos em Tampa, vivendo a realidade na prática. Que, né, eu sempre falo isso, o seminarista, ele tem que viver a realidade de igreja local na prática. Né? Então, é lindo quando a gente está na sala de aula, aleluia, e glória a Deus. Mas cheio agora, do fogo, né? vamos viver essa realidade na no prática, dia a dia, né? Na realidade, na vida da igreja. Então, isso ajudou muito a gente no processo de formação também, para que hoje a gente pudesse estar ali tendo a graça de pastorear a cidade de Nova York, que a gente está ali instituindo o reino de Deus. Que lindo! E aí o Valadão, né, logo observou, falou, ih, esse aqui tem talento. Esse aqui é chamado por Deus. Eu lembro que quando a gente chegou lá, eu falei pro pastor André assim, pastor, é o seguinte, a gente marcou um café, eu falei assim, pastor, é o seguinte, eu tô aqui pra fazer o carisma, eu podia ter feito no Brasil, mas Deus falou que era pra eu vir pra cá. Só tô pra fazer o carisma. Eu só vim pra fazer o carisma. Deus falou pra mim que eu vou ser pastor, eu não quero. Você falou assim? Eu falei na mesa, falei assim, eu não quero. Mas, como é que faz? Eu lembro que ele falou assim, filho, vamos servir. Vamos orar. Não, ele falou assim, filho, vamos junto, vamos servir. Começa servindo, vai servindo. E eu lembro que é literalmente isso. Eu fui servindo e as portas foram se abrindo, eu continuei servindo. Então, eu acho que foi literalmente isso, cara. O servir ao Senhor, abriram todas as portas que foram necessárias. E tudo foi se conectando no tempo certo. Exato. A gente não precisa, acho que é uma realidade que nós, como filhos maduros, a gente precisa entender. A gente não precisa chutar portas que o próprio Deus vai abrir. Filho maduro não chuta a porta, né? Filho que entende o que o pai está fazendo, né? Não entra em porta que ele não falou. Então, você não precisa se preocupar, você não precisa chutar as portas que o próprio Deus vai abrir para você. Né? Isso, quando eu entendi essa realidade, meu Deus, não, o que é meu é meu. O que Deus tem para você é para você. É para você. O que Deus tem para mim é para mim. Amém. O que Deus tem para o Júnior é para o Júnior. Então, cada um de nós, a gente está vivendo uma realidade e nós precisamos viver esse princípio da palavra. Cara, o que Deus tem para mim é a minha herança, é a minha porção. E eu quero viver isso que o Senhor tem para mim. E foi exatamente o que eu fiz. Foi assim, cara, eu tô aqui. Deus, eu tô disposto a ouvir a tua voz, eu tô disposto a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, muda minha mente, muda meu coração e abra as portas que, no que depender de mim, eu vou fazer. É claro, tô resumindo muito aqui o que foram esses anos, mas a gente já tem visto frutos, né, daquilo que a gente planta. Sim. Então, e são realidades que a gente precisa entender. Não tem como você colher coisas que você não plantou. E como que é liderar uma igreja numa cidade, né, dos Estados Unidos, digamos que uma das mais vistas, né, e uma das mais famosas dos Estados Unidos. Como que é? Claro que você falou que precisou se preparar para isso, né? As oportunidades vêm para aqueles que estão preparados ou se preparando para elas, não é verdade? Mas quando essa oportunidade veio, você achou que você estava pronto? Boa pergunta. Era um sonho ou não? Boa pergunta. Cara, o meu sonho pessoal sempre foi morar em Nova York. Sempre foi morar em Nova York. A primeira vez que eu fui visitar... Então Deus te surpreendeu. Me surpreendeu. A primeira vez que eu fui em Nova York foi no ano de 2020, bem quando estourou o Covid. Eu lembro que a gente foi, tava todo mundo usando máscara.
E quando eu fui pela primeira vez em Nova York, eu olhei para aquele lugar, assim. Uau. E aquilo me encantou demais. E eu lembro de ter feito esse comentário. Eu falei pra minha esposa, eu falei assim, Sam, eu moraria fácil aqui. Só que sabe quando você faz o comentário e esquece disso? Ao poder das palavras. Isso. E aquilo ficou no meu coração. E com o tempo, a gente tava ali servindo na igreja local. Ah, cara, eu tava pensando onde o Senhor tinha me plantado. Era ali. Então, a gente viveu a realidade de Orlando. Quando a gente foi pra Tampa, eu lembro do pastor Jason chegar pra mim. E depois a gente tá ali, eu estive na implantação do Ministério de Louvor de Tampa. Eu fiz a implantação do Ministério de Jovens de Tampa. Então, a gente viveu essa realidade de pastoreio, a igreja local, o Ministério de Louvor, enfim. Eu lembro que depois de 2 anos de igreja, o pastor Jason chegou pra mim numa conversa e falou assim, cara, o que você pensa sobre a igreja local? Aí eu comecei a dar aquelas respostas mais técnicas, né? Eu falei assim, bom, que depende, pastor, o que você está querendo dizer sobre a igreja local? Como a igreja local funciona e tal? Eu falei assim, não, tô querendo saber se você deseja assumir uma igreja local, se isso é um sonho do seu coração, se isso queima no seu coração. Direto. Assim, se você conhece o pastor Jason, é assim. Eu conheço. E aí ele falou assim, cara, não, é assim, isso queima no seu coração. E eu lembro que eu falei pra ele assim, foi assim, Jay, se eu falar pra você que eu tô pronto, não, eu não tô pronto. Mas muitas realidades que o Senhor colocou pra mim, eu não me enxergava, eu não me via que eu estava pronto. Mas o Senhor me capacitou em cada uma delas. Então, eu não acho que eu estou pronto. Mas pelo fato de eu achar que eu não estou pronto, e mesmo assim o Senhor está colocando na minha mão, significa que Ele vai me capacitar no meio do caminho. Ele tá me chamando. Ele tá me chamando, Ele vai me capacitar para que eu possa viver. Uau. Foi essa a resposta que eu dei para ele. Eu falei assim, mano, pronto eu não tô. Mas se essa é a vontade de Deus, eu creio que Ele vai me capacitar. E aí, logo em seguida, ele falou onde que era, ou não? E a partir disso, a gente começou o processo. A gente foi, na outra semana a gente foi por Orlando, eu lembro que a gente sentou com o André, aí a gente tava com mais alguns pastores que também foram enviados junto com a gente, cada um pra sua igreja, e eu lembro que o pastor André tava sentado assim na ponta da mesa. E ele falou assim, gente, ó, eu não vou falar pra onde vocês têm que ir, mas eu sei que Deus já tá falando com vocês. E há 6 meses atrás, eu e a minha esposa, a gente começou a orar. Deus começou a colocar no nosso coração, a gente começou a queimar, e Deus falou assim, existe um povo, existe um lugar, existe um povo. Eu falei assim, não, Deus, tem um povo aqui em Tampa, Deus, não, existe um povo. Aí eu falei assim, Deus, então mostra. Deus começou a trazer entendimento para nós, e depois começou a trazer essa revelação, essa confirmação por trás de pessoas que nem sabiam desse desejo. Usar outras pessoas para confirmar. Para confirmar. Minha sogra chegou para mim e falou assim, né, tem igreja em Nova York? Eu falei assim, minha sogra... tinha, mas por causa do Covid não tem mais. Ela falou assim, não, porque eu sonhei com vocês e vocês estavam assumindo a igreja. Olha, Deus usou ela profundamente. Aí, não, foi direto. Aquilo acendendo no meu coração de novo, falei assim, vou orar. Cara, e parece que é uma coisa, na Flórida, gente, aqui na Flórida, não tem carro com placa de Nova York. Não é muito difícil essa possibilidade. O pessoal no meu condomínio tinha 50 carros com a placa de Nova York. Que você Tudo via era algo Nova de York. Eu falei assim, Deus, eu comecei a ficar bitolado. Eu falei assim, Deus, eu tô ficando doido. Não tem condição. Não tem condição. E até que quando a gente chegou com o André nesse dia, ele falou assim, mas eu sei que vocês, né, Deus já tá falando com vocês, pra onde vocês têm que ir. Uau. Nesse momento, a gente levantou a mão e falou assim, pastor, tem 6 meses que a gente tem orado por um povo. Tem 6 meses que Deus tem colocado no nosso coração uma outra cidade. E nesses últimos dias, Deus tem falado claramente conosco a respeito de Nova York. Uau! E aí foi muito assim, né? A gente como Lagoinha, vai pra cima, Lagoinha. Então, e já deu certo. Em 1 mês eu já tava lá já. Então, assim, gente, a gente começou lindo. todo Deus esse preparou processo. tudo com muito amor, com muito carinho. E trouxe pessoas, né? Eu sempre falo isso, cara. Deus não une apenas pessoas, mas propósitos, sabe? Hoje a gente vive essa realidade de pessoas que nunca conheceram a gente antes da gente estar lá, mas no primeiro culto já estavam para servir. Não, pastor, eu vi você sendo enviado e Deus falou comigo, eu tô aqui, eu já me mudei de cidade. Meu e as Deus! coisas começaram a acontecer e realidades que a gente literalmente, um Deus que surpreende, né? Em cada detalhe. E tem nos surpreendido a cada dia mais que passa. E assim, tá na frente, você fez essa pergunta, né? Tá na frente de uma igreja como essa gera um senso de responsabilidade muito grande. Eu procuro... Até porque é um lugar muito desafiador, isso, né, pastor? Isso, e eu muito. procuro... Eu vou falar o Neto procura não pensar na responsabilidade que ele carrega. Né? O Neto de 26 anos, ele não pensa na responsabilidade que ele carrega. Eu simplesmente, hoje, essa é a realidade. É claro que eu sei das responsabilidades que eu tenho, é claro que a gente está dirigindo um povo, e isso gera temor no nosso coração. Mas a maneira qual eu respondo essa responsabilidade a Deus... Eu nunca pedi e o Senhor me entregou. Uau.
Então, me ajuda a sustentar. Porque quando a gente cria realidades ou faz realidades que a gente faz, a gente tem que sustentar. Mas quando é o Deus que nós cremos que entrega, Ele mesmo sustenta. Como você falou, a obra não é nossa, não é sua, é dele. É Tem um dele. dono, é ele É que dele, tem um capacita. dono. Eu falei assim, Deus, é sua. Então, me ajuda a sustentar, me ajuda a cuidar do povo, me ajuda a fazer a igreja crescer. E eu lembro que eu estava comentando essa semana, né? Com a gente tem reuniões da liderança toda semana. E eu lembro que essa semana a gente estava comentando, falei assim, gente, vocês lembram quando a gente começou no hotel? Assim, a gente não vai viver mais essa realidade, né? Por isso que a gente Glória a fala, Deus. viva cada estação, cara, que Deus está colocando É você para viver, somente um porque é processo. única. É o processo. É única. Eu falei assim, sabe quando é que a gente vai voltar pro hotel? Nunca mais. A gente saiu do hotel e foi para uma igreja americana. Passamos o processo da igreja americana. Claro, foi maravilhoso, mas com também alguns desafios, né? Vocês que aqui de Deerfield sabem o que eu tô falando. Sim. E aí, cara, a gente viveu a realidade da igreja americana. Quando acabou, agora a gente tá no outro prédio. Que agora é nosso. A gente pode fazer o culto a hora que a gente quer, vigília a hora que a gente quer. Glória Mas a eu já Deus. falei assim, cara, mas aproveitem, porque daqui a pouco tá É vindo um outro. temporário. E são momentos, são estações que a gente vai vivendo, mas eu olhei pra trás e eu falei assim, Deus, obrigado. Obrigado porque a gente veio pra cá. A gente não tinha perspectiva. Uma coisa a gente sabia, que o Senhor tinha nos enviado. A gente tinha uma palavra e a gente tinha a sua presença. E isso era o suficiente para que nós pudéssemos ter avançado até aqui. Mas daqui para Amém. frente nós precisamos. Continua mostrando, continua conosco, continua sustentando. Assim como a palavra dele diz, né? A gente só precisa ter uma palavra. Você que está nos assistindo, você só precisa ter uma palavra, que assim como a palavra de Deus diz, né? Até aqui nos sustentou o Senhor, né, Neto? Muitos desafios, eu creio que isso. você passou nessa jornada, mas até aqui o Senhor te sustentou, como está escrito, né? Você aí de casa que está assistindo esse podcast, se você está gostando, deixa o seu like, compartilha. A gente vai deixar as redes sociais do Neto aqui, ó, abaixo, para você ir lá, seguir ele, né? E ele sempre está lá também, tocando violão, né, Tamo ali pastor? presente também. tamo ali Levando presente uma também. palavra de Deus também, contando testemunho, ele sempre está aparecendo lá nas redes sociais isso. dele. E em breve tem novidade também. Só que antes de você falar do que está a caminho, eu gostaria que você falasse um pouco o testemunho seu e da sua esposa, que vocês passaram recentemente, né? Na verdade, Eu acredito que, exatamente, são seasons, né? E nesse processo que a gente vai vivendo, né? A gente começa a ser aperfeiçoado, como eu falei, né? Literalmente, essa é a palavra que vem na minha mente agora. Aperfeiçoado para ser exatamente aquilo que Deus espera de nós. E nesses últimos meses a gente passou por um processo de aperfeiçoamento na sim, nossa fé, sim, né? Eu falo principalmente por mim. A minha Sim. esposa sempre quis ser mãe, sempre quis ser mãe. Desde quando a gente É um casou, sonho era um dela, sonho né? dela. Mas não era um sonho do meu coração por aquele momento. Eu falei assim, Sam, eu sou muito novo. Agora não, vamos esperar mais um pouco. Enfim, a gente foi indo. E a Sam sempre usa essa frase, a gente aprendeu a ser nós dois. E ela sempre sofreu com endometriose, desde a adolescência. E no ano passado, em janeiro do ano passado, se eu não me engano, fevereiro do ano passado, a Sam fez uma cirurgia, porque o endométrio dela cresceu muito, ela estava sentindo muitas dores, ela desmaiava no meu colo de dor, enfim. Era bem Sim, bem tenso forte, mesmo, sim. bem forte. Eu lembro que ela fez a cirurgia e a médica falou pra ela assim, bom, se você quiser ter filho, o momento é agora. Só que a gente tinha acabado de ser mandado pra Nova York. Eu falei assim, não, moça. Assumindo uma igreja Assumindo uma local, igreja. Eu tudo falei assim, novo. eu olhei pra médica e falei assim, não, moça, eu já tenho um filho, o nome dele é Lagoinha, Nova York, né? Tá nascendo agora. É um bebê. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu olhei pra Sam, eu falei assim, Sam, 6 meses. No mínimo, eu preciso de 6 meses. Né? Então a gente Colocar tomou o pé no chão, pra respirar. gente chegar, né? E conhecer pelo menos 2, 3 pessoas ali, começar a conectar com as famílias, enfim. Eu lembro que a Sam começou a tomar um medicamento, depois de 6 meses ela parou. E aí, a partir de tudo aquilo que a gente começou a viver como igreja, Deus liberou palavras, enfim. Nesse ano de 2024, no começo do ano, Deus liberou uma palavra claro que a gente ia viver realidades como igreja e que algo ia ser gerado na Sam a respeito disso. E como isso foi sendo literalmente gerado na nossa fé, a gente orando e declarando e vivendo realidades, enfim. E esse ano, para honra e glória do Senhor Jesus, a Sam tinha começado a ser gestante, começar a gerar mesmo vida dentro dela. Cara, e é uma sensação surreal, né? E quando eu recebi a notícia, se eu soubesse que era tão gratificante assim, eu falei pra Sam assim, eu pedi para Deus uma oportunidade disso acontecer. Eu falei para Deus uma vez assim, Deus, o Senhor tem uma oportunidade disso acontecer.
E hoje eu falo assim, Deus, me dá mais uma oportunidade de viver aquilo que o Senhor tinha para mim. Que E tem para lindo. mim. E nesse processo, a gente vivendo e declarando, enfim, quando a Sam, eu não vou me lembrar assim, ao certo, eu não sou muito bom com datas, mas eu lembro que a Sam já tinha mais de 3 meses ali gerando. E a gente foi fazer a primeira ultrassom. Quando a gente chegou lá, a gente recebeu a notícia que a criança estava sem coração. E aí a gente é crente, né? Eu falei assim, cara, não, sem coração nada. A gente Vou vai mostrar orar pra você agora. agora, filho, quem que tá sem coração. Você que tá sem coração falando aqui pra mim, mas eu vou aqui colocar meu joelho no chão. A gente começou a orar e declarar, e jejum, aquela coisa arada toda. E o cenário era perfeito pra um milagre, Meu né? Deus. E quando Deus não responde? E quando Deus não responde, ou quando o desejo do Senhor não é literalmente a oração que a gente está fazendo. Como assim, pastor? Não é o desejo do coração do pai, é você gerar filho? Claro que é lindo e maravilhoso, mas a gente precisa entender qual era a realidade que precisava ser vivida naquele momento. E a gente começou a declarar, começou a fazer, começou a viver. Enfim, no final do processo, né, a Sam literalmente perdeu a criança. A gente, né, acabou perdendo a gestação. E eu entrei em crise. Eu falo que, cara, eu nunca cedi muito a problemas, a adversidades, né? Eu sempre, eu amadureci muito rápido em algumas áreas da minha Sim. vida, e isso me tornou um pouco resiliente a alguns problemas, assim, que são externos. Mas quando aconteceu dentro da minha casa, eu falei assim, Deus, a gente tem um problema. Porque eu precisava ter conhecido Deus de milagres. Uau! E principalmente nesse momento, você indo para o desconhecido, liderando uma igreja nova. Então, assim, ela engravidou, você falou, Yes. tá tudo, Yes. né? A cidade do sonho que você queria, você falou, tá tudo indo muito bem. É isso. E aí, de repente, quando algo sai do controle, como agir? Exatamente. E aí foi esse processo de eu falar assim, Deus, eu precisava ter conhecido Deus de milagres. E Deus me lembrou algo muito, muito lindo que a gente ama cantar, né? Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente, quando Uau. Deus toma, quando Deus como leva e quando Deus não responde, será que a gente vai continuar adorando da mesma maneira? Será que a gente vai continuar cantando, dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus é maravilhoso? Porque é muito lindo a gente pregar isso, é muito lindo a gente cantar isso, né? Eu sempre falo, o momento de maior hipocrisia dentro da igreja é quando a gente está na hora do louvor, que a gente canta realidades que a gente não é capaz de viver. E quando a gente viu essa realidade acontecer lá na minha casa, eu lembro que uma canção foi gerada dentro do meu coração, nesse dia. Até hoje eu não lancei essa música ainda, mas eu creio que esse ano eu vou colocar ela pra fora ainda. Amém. Porque eu creio que vai abençoar a vida de algumas pessoas, né? Mas eu lembro que literalmente Deus falava assim pra mim, profetiza a vida, declara a vida, começa a declarar realidades. E a palavra que foi muito clara pra nós foi literalmente isso. O processo que nós passamos, que poderia ter nos afastado daquilo que o Senhor tinha para nós, né? Porque muitas vezes começa a vir pensamentos, poxa, será que eu não orei o suficiente? Será que eu não crio o suficiente? O que será que O aconteceu? que será que aconteceu? E Deus claramente falou para nós, não aconteceu nada. Simplesmente você precisava passar por um processo de aperfeiçoamento, né? Meu E aquilo que a Deus. gente precisa entender, assim como Deus fez com Jó, né? Cara, Deus deu em dobro para ele tudo aquilo que ele tinha, Amém. né? Eu creio nessa realidade. Eu também creio. A gente já tem declarado essa realidade. Amém. Mas algo que mais mexeu em mim, né? Nesse período de oração, de busca, a gente sempre tá orando, a gente sempre tá buscando, a gente sempre tá jejuando. E a gente fala assim, tem um momento que a gente acha que a gente já conhece tudo do Senhor, que a gente já conhece os níveis mais profundos do Senhor. E Que Deus já fala somos assim, cara, íntimos. ele fala assim, não, peraí que eu vou te levar a um lugar de intimidade ainda maior. Uau. Eu vou te levar a um lugar de busca ainda maior. Eu vou te levar num lugar de encontro ainda que você não tinha ido. Então, assim, existe um neto agora antes da gestação e um neto pós-gestação. Um neto que conhecia muita realidade, né? E podem vir outros filhos e podem vir outras realidades, mas isso marcou o nosso ministério de uma tal maneira que foi literalmente isso. Deus, independente da circunstância, eu continuo te adorando. Independente da circunstância, eu continuo te servindo. Independente das realidades externas, né? E a gente precisa crer que é o que a gente vê na palavra, né? Apóstolos que foram levantados, né? Que muitos ali estavam passando por risco de vida. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 2, 19 a 21, ele fala assim, né? Eu espero que Timóteo chegue brevemente aí, porque eu não tenho ninguém que se interesse pelos interesses de Jesus. Paulo estava escrevendo essa carta numa prisão, né? E uma das realidades que a gente entende, a gente não pode parar. O reino de Deus não pode parar.
por problemas que nós vivemos externos. Sim. É sim. claro que ao longo do caminho o Senhor cuida da gente, levanta pessoas. Tô resumindo aqui, mas nesse processo pessoas vieram, nos ajudaram emocionalmente, Sim. espiritualmente. Porque não é fácil, né, pastor? Porque não Você é dizer que é fácil. fácil não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes você que está nos assistindo, se tem um diagnóstico, ou se acontece uma separação, um divórcio, ou você perde um filho também, Yes. né? No seu caso, ela ainda estava gestante, mas existe casos também de outras mães que perdem filhos na adolescência. Yes. Ou criança ainda, como que você tem reagido aos dias difíceis? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também é Deus. Eu aconselho você a ler a história de Jó. Yes. Né? Porque da mesma forma como você falou pastor, ele restituiu tudo em dobro para Jó. Eu profetizo que ele vai restituir Amém. tudo em dobro Eu na creio, sua em vida e na nome de vida da Jesus. Sam. Em Eu nome creio, de eu Jesus. Ele é creio. Deus de milagres, né? E aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Amém. Não é Eu verdade? creio. Eu creio que ele levou vocês para Nova York com um propósito. Amém. E vocês estão fazendo a obra dele com tanta excelência, com tanto carinho, com tanto amor, que um dia eu ainda quero ir lá visitar também. Por favor, né? vai ser um privilégio receber vocês. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Eu sei que são várias, né? Mas a Cara, eu maior, assim, acho a mais muito boa. marcante. Ah, tem várias, Vou né? tirar lá do fundo do baú essa. Eu acho que cada season vai trazer um nível de experiência, né? Como eu falei, cada estação vai trazer esse nível de experiência, de avançar para um novo. Eu acho que uma das experiências que talvez eu tenha vivido, assim, que foram mais fortes, foi o meu batismo com o Espírito Santo, né? O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, que realmente eu senti algo completamente diferente, eu comecei a viver realidades espirituais, entender aquilo que o Senhor estava falando, ouvir o Espírito Santo falando comigo. Mas Que recentemente eu bênção. acredito que, tipo assim, nesse processo, acho que foi esse processo da gestação foi um dos períodos mais fortes de revelação de Deus para mim. Eu conheci um Deus que estava cuidando de mim o tempo todo. Que enquanto eu não tinha mais como segurar na força das minhas mãos, eu não tinha mais como resolver aquilo, eu tinha um Deus que estava Você cuidando de precisou mim. entregar. Eu precisei entregar, porque eu tinha um Deus que cuidava de mim enquanto eu estava Sim. dormindo. Um Deus que cuidava de mim enquanto saía do meu controle. Tava fora do meu controle, né? Mas não fora do controle do Senhor. E como cuidar da igreja, de você e da sua esposa. Meu Deus do céu. Tipo das ovelhinhas rebeldes. Eu acho que... Porque tem ovelhinhas rebeldes Não, também, né? né? Tá repreendido, tem não, Jesus. Tem não. Em Nova York não tem em Nova York não tem, não. Só em Deerfield, né? Não, tá repreendido também, não. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, a palavra, Deus que ela é muito, né? ela fala muito sobre administração. Sim. Eu acho que, além de tudo, né? Além de ser bons ministros, bons filhos, bons discípulos, nós precisamos ser bons administradores daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, se é uma casa, se é uma família, né? Por isso que eu falo, cara, quando Deus... A palavra do Senhor é muito clara. Ele fala assim, cara, seja fiel no pouco. Então, o que Deus colocou para você hoje? Talvez hoje Deus... não, pastor, Deus colocou uma célula, um GC com 5 pessoas. Irmão, começa a cuidar de 5 pessoas. Hoje eu cuido de um ministério. Começa a cuidar de um ministério. Como é que você quer ser pastor local de uma igreja se você não cuida de uma célula, de um GC, de um grupo de crescimento, enfim. Então, quais são os recursos que o Senhor tem colocado? Quais são os recursos financeiros que o Senhor tem colocado? Muitas pessoas, né, a gente vê essa realidade dentro da igreja. Pastor, eu quero ganhar mais, né? Mas quando a gente senta para conversar com essas pessoas, a maioria dos problemas delas não são problemas de não ter um trabalho, mas são problemas de administração financeira. Então, isso é muito importante, né? E a palavra é muito clara dizer para nós, Jesus fala a respeito disso. É sobre a parábola dos talentos. Ele deu a cada um conforme aquilo que eles poderiam cuidar. Então, assim, hoje eu peço a Deus, eu peço a Deus, me ajuda a ser um bom pastor, me ajuda a ser um bom marido, né? Me ajuda a ser um bom filho, me ajuda a ser um bom administrador, um bom mestre. Né? E é claro que eu creio nisso, que o Espírito Santo nos capacita. Ele nos chama e ele nos capacita. A palavra fala que é dele o querer e o realizar. Então, ele coloca o desejo no nosso coração, mas ele mesmo também se encarrega de cumprir cada uma das palavras dele liberada. Um bom mestre, eu sei que ele é, gente, porque olha, ontem eu participei um pouquinho da aula dele, o céu desceu, Amém, né? amém. Pastor, você falou que tem 26 anos, super jovem. Gente, como... Eu sei que você fez carisma, você falou, mas como adquirir tanta sabedoria e unção mesmo tão jovem? Porque, como eu disse nas aulas, eu não fui ainda na sua igreja. Sim. Mas só ali no carisma, na aula, eu falo, gente... Tinha uma realidade que sempre queimou no meu coração desde que eu tenho 12 anos de idade. Eu sempre amei o livro de Provérbios, né? E Provérbios, ele fala uma realidade pra mim e pra você. Ele fala assim, ó...
se eu puder te dar uma dica, né? Eu tô botando aqui nas minhas palavras, né? Se eu puder te dar uma dica, é essa. Ele fala: busque o conhecimento, busque a sabedoria, mais do que o ouro, mais do que a prata. Então, existe realmente essa busca que precisa ser gerada no coração de cada um de nós. Esse é um primeiro princípio que eu acho que é muito importante. Uma segunda realidade que a gente precisa entender é que, cara, unção não se compra. Unção não se passa assim, deixa eu passar minha unção pra você. Né? Não, a unção é o próprio Senhor que nos entrega, que coloca nas nossas mãos, que faz com que a gente possa viver isso. Então, eu lembro de claramente começar a falar assim: Deus, eu não quero a unção das outras pessoas. Eu quero aquilo que o Senhor tem pra mim. Amém. A porção que o Senhor tem pra mim. Amém. Então, cara, eu acho que o conhecimento é a busca. É claro que eu falei a nossa parte, mas eu também acredito num conhecimento do alto. Então, eu sempre pedi uma oração que eu faço diária, desde os meus 12 anos de idade, que eu comecei a ler Provérbios. Deus, me enche de sabedoria, discernimento e conhecimento. Amém. Sabedoria, discernimento e conhecimento. Amém. Sabedoria, discernimento e conhecimento. Então, são orações que eu lembro desde os meus 12 anos de fazer isso. Eu creio que e hoje eu vejo atende. realidades do fruto disso. E em relação à unção, né? Tem um lugar que só você pode entrar, que é no seu quarto. Ninguém vai entrar lá por você. É essa unção que você tanto deseja carregar, de falar assim: meu Deus, eu quero abençoar pessoas, eu quero tocar multidões, ou que seja tocar a sua casa. Cara, você só vai receber isso a partir do momento que você fechar a porta do seu quarto e falar assim: Deus, me encha de unção, eu quero ser completamente cheio da sua presença. E o Espírito Santo nos enche de maneira sobrenatural. Amém, amém. Pastor, estamos encaminhando aqui para finalizar, mas antes eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O que você poderia falar para os jovens que estão nos assistindo, que têm medo, às vezes, de se entregar 100% para o Senhor ou obedecer o chamado dele? Vale a pena ou não? Eu acho que... Valeu a pena? Vale a pena. Eu acredito que... Algo que eu sempre falo quando me chamam, às vezes, para ministrar para jovens, uma realidade assim, né? Todos os planos e projetos que a gente pode fazer nunca vão ser do tamanho do Senhor. Nunca vão ser do tamanho dos planos e dos projetos do Senhor para nossa vida. Amém. E quando a gente decide entregar para Ele uma vida, né? Não é metade. Deus não pede metade, né? As pessoas falam assim: mas a salvação é de graça para nós, mas para Deus custou tudo. Né? A salvação é de graça, mas uma vida com Ele custa tudo. É verdade. E quando a gente vive esse entendimento, esse princípio da palavra, e entende que o Senhor nos chama, independente da nossa idade, né? Seja você jovem, seja você uma criança, seja um adolescente, seja um senhor de idade, um pai de família. Quando a gente entende essa realidade e entrega os nossos dias ao Senhor, é como uma oferta. Existe uma oferta que a gente só pode fazer aqui na terra, uma oferta de sacrifício. Essa oferta você não vai fazer mais no céu, você só faz aqui. Então, o Senhor, Ele honra cada semente liberada. Então, o meu convite para você é, cara, entregue todos os seus dias ao Senhor. Se eu tiver que dar uma mensagem de motivação para você, Jesus está voltando. O tempo está próximo. A gente não tem mais tempo para perder com muita coisa. A gente não tem mais tempo para perder, né? O Senhor está vindo para estabelecer o seu reino. Isso precisa gerar na gente um senso de urgência absurdo para que a gente possa cada vez mais andar em direção àquilo que o Senhor tem para nós. É verdade. Eu lembro que quando eu era jovem, né? Eu falava assim: não quero ir para Jesus agora, não. Vinha aquele pessoal na porta lá, né? Tipo, de outras igrejas, sem ser Lagoinha. Lagoinha não vai na porta não, né, pastor? No Brasil, e ficava entregando o panfletinho, né? Eu falando de Jesus. Vixe, eu fugia. Falava: crente, tô fora. Deus me livre, sou super jovem, eu quero aproveitar a vida. E eu creio que muitos jovens pensam assim também. E você foi para Jesus super jovem, né? Deu o seu sim. E Deus está honrando a sua obediência e o seu posicionamento. Pastor, se hoje você pudesse deixar uma última mensagem para todo mundo ver, para sua família, amigos, para todas as pessoas do mundo ver, e fosse sua última mensagem, o que você falaria? Acredito que todas as últimas palavras de alguém são muito importantes, né? E esses dias eu fui convidado para participar de um podcast de um pastor americano lá de Nova York, o Mike Signorelli. E ele falou assim: cada um vai deixar uma mensagem aqui. E eu lembro que a única palavra que vinha na minha mente era legado. E eu lembro das últimas palavras que Paulo falou para Timóteo. Ele falou assim: Timóteo, lembre de tudo aquilo que eu te ensinei. Lembre de tudo aquilo que você viveu em Deus, daquilo que você viveu comigo em Deus. Ele falou assim: Timóteo, e ele deixa muito claro para Timóteo, falou assim: a vida
entregue ao Senhor. Ele não engana Timóteo. Ele fala, não é uma vida fácil, não é uma vida que você não vai passar por dificuldades, muito pelo contrário. Mas ele fala assim, mas é uma vida gratificante, que se você decidir viver ela, você vai deixar um legado que não vai parar em você, mas vai tocar gerações. Amém. Então, eu acho que é isso. Minha intenção hoje, você pergunta, Neto, o que você deseja? Cara, eu desejo deixar um legado. Por onde eu passar, seja em Orlando, seja no Brasil, seja dando aula no Carisma, eu quero deixar um legado. Falo assim, cara, ele passou aqui. Dizendo sim, vindo aqui no podcast, ele pode tudo, com essa simplicidade, essa humildade, né? Pastor, muito obrigado pelo carinho, por essa entrevista. Gente, vocês aí de casa, pessoal que está assistindo esse podcast, se gostou, compartilha, comenta, segue o Neto lá nas redes sociais deles. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.